Fala pessoal, aqui é o Wagner, começando mais um Fornada da Forno Santo, podcast oficial. É isso mesmo? Brincadeira, rapaz. Aqui não é casa da sogra, não, velho. Como assim? Hoje você que é entrevistado. Hoje tá diferente. Mas pera aí, vamos organizar essa brincadeira aqui. Vamos lá. Esse, na verdade, é o Ponto de Véu. Ponto de Véu, que é o podcast da Anitta, onde a gente tem promovido conhecimento, promovido inovação, trocado ideias, né, com nossos convidados, vendo diferentes perspectivas com o objetivo de elevar a panificação no Brasil. Então, do nosso lado hoje estou eu, Jorge Gondim, diretor comercial, marketing e inovação. E logística. E logística e... Pilo Seta, gerente do Centro Técnico da Anitta. Agora, o nosso trocadilho bom que a gente não quer deixar e quer marcar na cabeça de vocês o que é. Ponto de véu é o ponto que a gente fala onde a massa tem que atingir para a gente desenvolver bem o pão no forno. Certo. Né? Exato. E o que a perspectiva, o ponto de vista dos nossos parceiros é para que a gente consiga juntos desenvolver dessa mesma forma o setor da panificação e da pizza. Isso. A nossa arte branca aqui, a arte bianca, como Arte diz nossos bianca, muito bom. amigos italianos, né, Wagner? Muito legal. Com esse propósito de desenvolver e de trazer diferentes perspectivas, hoje a gente tem o Wagner aqui do Forno Santo, tem feito um trabalho fantástico aí no desenvolvimento desse mercado de pizza, tem sido pioneiro, inovador em várias frentes, aí, ajudando o nosso mercado. Mas mais do que apresentar, peço para você se apresentar, falar um pouco de você, Wagner, como é que você está vendo, como é que tem evoluído a tua vida aí, até chegar no ponto de ver o auge da carreira do Wagner até agora. Tá vendo? É isso aí. Obrigado pelo convite. Estou lá à frente da Forno Santo nesses últimos períodos, mas eu entrei nesse mundo aí há 5 anos, foi quando eu cheguei na Forno Santo. Conhecia absolutamente nada disso, vinha de outras áreas, vinha da área de comunicação, de publicidade, área comercial sempre, né? E aí entrei lá justamente no momento em que a Forno Santo tinha um ponto de virada. A Forno Santo, ela nasceu com seu fundador, o Márcio. Outro ponto aí, né? De virada agora. Outro ponto de virada. Nasceu com o Márcio e ele viajava fazendo os fornos. E aí é muito legal, é artesanal, mas você faz 2 fornos por mês, no máximo, né? Sim. Ah, eu tô aqui em Cuiabá, vai até lá, agora eu tô em Porto Alegre, vai até lá, agora eu tô em Curitiba, vai até lá, não dá, né? E aí ele começou e fez o forno transportável e em dezembro de 19 ele alugou o galpão lá, a fábrica onde nós estamos hoje. E aí ele falou, opa, peraí, agora a gente precisa desenvolver, né? Precisa crescer. E foi aonde eu cheguei junto com um amigo meu, Rafael, e a gente chegou para dar uma consultoria, uma parte comercial, uma parte administrativa e tal, porque o artesão muito técnico, muito bom na parte do forno, mas aí é empresa, né? Sim. Começa a mudar um pouquinho. E a gente criamos o logotipo da Forno Santo, fizemos os catálogos, site, redes sociais e tal, os primeiros vídeos, e começou a rodar. E foi muito legal porque nesse mesmo ano a gente foi a primeira empresa da América Latina a receber a certificação da AVPN, que é a Associação Liberati Pizza Napolitana, uma associação, para quem não conhece, lá de Nápoles, sem fins lucrativos, que são donos de pizzaria que se reuniram para criar essa associação que certifica pizzarias que fazem a verdadeira pizza napolitana. A arte, né, a arte bianca, a arte de fazer a pizza napolitana é reconhecida pela Unesco, um patrimônio da humanidade. Então não dá para fazer qualquer pizza e colocar lá na plaquinha que é pizza napolitana. Então se tem esse certificado AVPN, é uma pizza realmente napolitana feita nos mesmos moldes de Nápoles. Tem algumas regras de massa, de ingrediente e de cocção. E aí, para se fazer, não são só os ingredientes, tem também os equipamentos. Então eles certificam equipamentos, entre eles principalmente o forno, que é capaz de fazer a pizza napolitana. O forno feito, né, a pizza napolitana é a que mais exige do forno. Então a pizza napolitana, segundo o Disciplinare italiano lá no site, quem for lá tem lá para baixar em português, inglês, italiano e tudo mais. Ela é para se assar entre 430 e 480 graus no piso. Quando a gente fala de pizza e fala de forno, o que vale é a temperatura do piso, não é a temperatura da câmara, né? É diferente. Só que chegar a 430 graus, 450, 480,
tem alguma dificuldade, mas não é a parte mais difícil. A parte difícil é você manter essa temperatura das 6 à meia-noite na sua pizzaria, da primeira pizza, a pizza que saiu às 7, às 11, às 10, saírem da mesma forma, você ter uniformidade. Então eles certificam o forno que é capaz de fazer isso. Isso envolve não só isolamento térmico, como a forma construtiva também, né? Então tem algumas coisas. Isso foi em 2020. 2020. E vocês foram os primeiros no Brasil, pioneiros né? no Brasil. Os primeiros na América Latina a receber. E também depois veio a pandemia, né? 2020. Sim. E, Bem lembrado. E a gente importava da Itália o biscotto, que é um material cerâmico não refratário que a gente utiliza no forno e que a VPN exige isso também, pelo menos no lastro. Deixa eu dar uma pausa aí. O biscoito, né? Isso que é legal explicar para as pessoas, que o calor tem formas diferentes de se fazer. Total. Explica para a gente, tecnicamente, esse calor menos agressivo que o biscoito traz para o produto. Eu acho que a melhor forma da gente explicar isso é comparar com o material que o pessoal usa hoje, que é o refratário. O material mais utilizado é o refratário, que é o tijolo refratário que você compra numa material de construção, que você vai fazer sua churrasqueira e tal, tranquilo. O refratário, ele é um material muito bom realmente para churrasqueira, porque ele é um material que ele não quer ser aquecido, ele quer refratar esse calor. Quando você acende a churrasqueira e coloca a sua carne ali em cima, é praticamente imediato. Pegou o fogo ali, você já coloca. E qualquer coisa que vai para o forno, pão, coisa congelada, pizza, qualquer coisa tá lá na receitinha, né? Pré-aqueça o forno a tantos graus por tanto tempo. Toda a receita não é liga o forno, eu faço esse croissant a X graus no forno, eu coloco lá a configuração e já coloco dentro, eu tenho que esperar chegar. Então o refratário ele demora, ele não quer ser aquecido, ele quer refratar esse calor. O biscoito é um material cerâmico, então a principal propriedade dele não é a refração, então ele recebe muito bem o calor. E ele tem uma certa porosidade que permite passar esse calor de forma gentil, então ele não é agressivo. Utilizam no exterior o termo cocção lenta, mas eu acho uma sacanagem falar cocção lenta de uma pizza que fica pronta em 1 minuto, 1 minuto e meio. Essa é a cocção lenta da pizza. Imagina rápida, hein? Mas não é a cocção lenta, na verdade é a transferência de calor gentil. Né? O termo que o italiano usa é o mórbido, que pra gente tem um significado um pouco diferente, mas é a gentileza, ele é tranquilo, devagar. Um material cerâmico, um material refratário que tiver a 480 graus e você colocar uma massa lá, é instantâneo, né, Seta? Sapeca na hora. Às vezes fala que sela, né? Sela a pizza embaixo, sela a massa embaixo. No biscoito, não. Você consegue fazer isso de uma forma tranquila e equilibrada. Ontem a gente estava aqui com o Stefano, fazendo pizza, o italiano, que faz napolitano, inclusive, né? E teve uma hora que ele estava fazendo a pizza dele e alguém fez uma pergunta para ele, ele parou para olhar. Cara, deu 30 segundos, saiu toda queimada e ele ficou todo... É impressionante. Mas, assim, é muita especificidade, né, Wagner? Ter o selo AVPN, que vocês conseguiram, pioneiros aqui na América Latina, te gerou mais complexidade. O que é que ele trouxe de benefício? Qual foi o impacto para Forno Santo ter esse selo? Como é que... Foi muito legal, porque a Forno Santo... ela surgiu, a gente bate no peito e fala que a gente não inventou nada, tá? Nós não somos inventores. Nós trouxemos o conceito que já era utilizado na Itália, que já é utilizado na Itália há centenas de anos. Então, a forma construtiva do forno é diferente. Quando você pensa num forno igloo, você pensa igloo é uma laranja cortada ao meio, é uma meia-lua. E o forno napolitano, ele não é dessa forma. Ele tem as paredes retas e depois você sobe a cúpula curvada. Quando você tem uma curva muito grande, você tem os raios do calor, né? Ele vai batendo, vai batendo, vai batendo. Mesa de sinuca, você vai batendo, são os ângulos, né? Quando eu tenho esse ângulo mais fechado, eu consigo direcionar o calor para onde eu quero, né? Que é onde precisa. Então é uma forma muito diferente de se pensar forno. E a gente veio com isso diferente. Veio com essa visão diferente, com materiais diferentes. Isso trouxe o quê? Um valor mais alto de mercado.
E aí o meu concorrente mais jovem, hoje nós estamos fazendo 10 anos, o meu concorrente direto, não mais jovem, mas o direto, tem 38 anos. E aí como que eu venho com um forno diferente, mais caro, e eu conto para o mercado que compre que é melhor, e fala, tá, mas o outro funciona, tá há 30 e tantos anos. Como que eu convenço isso? Então o selo da VPN nos trouxe a chancela de que nós e mais 9 empresas no mundo têm essa característica. Hoje já são mais, você viu agora forno elétrico, outros tipos de fornos. A própria VPN, né, ela quer atender o mercado de uma forma um pouco mais capilaridade, não sei se capilaridade, mas conseguir levar isso. Exato, e existe a necessidade, porque tem muitos lugares que não pode mais a lenha. E aí criou-se a certificação a gás. Quando nós somos certificados já era a lenha e a gás. Mas aí tem lugares hoje que precisa ser elétrico, porque não dá para ter exaustão, apesar do forno elétrico. Então foram criando outras categorias, né? Foi se criando. O importante é chegar a 430 graus no lastro no mínimo, manter de forma equilibrada, sem uma alimentação de forno maluca, né? Mantendo equilibrado e fazendo isso. Então a VPN para a gente trouxe essa chancela. Quando a gente foi certificado, éramos nós no Brasil, 2 empresas nos Estados Unidos de origem italiana e o resto na Itália. Então, assim, legitimamente fora da Itália, nós somos o primeiro. Agora tem o japonês também conseguiu agora, né? Tem, não, agora tá... E o mercado de lá também... O mercado, a VPN, acho que o Japão é onde ela mais cresce nos últimos... Porque a pizza da VPN, ela tem uma regra, né? E vamos combinar que os orientais são muito bons, né? E serem metódicos e seguir essas regras de forma precisa, né? A gente tem o jeitinho brasileiro, então é mais difícil. Tem a palavra na frente, né? Que o pessoal fala tipo, né? Tipo exato. Napolitana. Eu faço uma napolitana autoral. Então é só autoral, não é napolitana autoral. Tipo napolitana. Tá, você tem uma pizza. Vamos falar que você tem uma pizza com inspiração napolitana. Mas não é uma pizza napolitana, né? O Wagner, mas esse movimento que está acontecendo fora no Japão, essa é novidade para mim, mas aqui no Brasil também, ele vem pelo consumidor, né? O consumidor está buscando o que é nova experiência, sabor, porque, como você falou, ele traz complexidade. Sim. Mas o consumidor está buscando isso. Como é que você está vendo essa evolução? A gente vê muito isso na ponta, né? Parece clichê, né, o que a gente vai falar, mas a questão da internet, do acesso à informação, trouxe muito mais conhecimento. Então você começa a ter perguntas assim, chega a pizza, chama o garçom, essa pizza tem quantas horas de fermentação, não é nem maturação, né? Porque tem a informação, mas chega meio, né? Quantas horas tem? É farinha italiana que vocês usam? O cara nem sabe, mas ele ouviu falar que com a farinha italiana é melhor. E aí ele quer usar essa farinha. É brasileira, essa farinha, existe um blend. Aí você fala para ele, explique blend. não são todos que sabem, mas sim, existe muito mais esse consumo de informação e esse conhecimento. Então, falar em pizza. Pela Ana Paula, para falar em pizza. Falar em pizza. A gente está operando uma padaria, uma pizzaria, tudo aqui, ó. A gente está gravando aqui na FIPAM. Obrigado. A gente está gravando aqui na FIPAM e tem um forno santo aqui no stand da Anitta. Acabou de sair uma napolitana. Olha aí. Feita por um italiano, Stefano da Porcelli. Nós só vamos olhar, né? Olha nós que não pizza vamos comer. Linda, hein? Olha que e aqui é uma romana em telha. Ótimo. Agora, para falar negócio, tá uma briga aqui no stand, porque a gente tem um napolitano aqui e um romano aqui. Eu tive que arrancar todas as facas do stand. A briga ali é bruta. Os caras se pegam mesmo, é engraçado. Se botar um calabrese, um napolitano e um romano junto, dentro de um quarto só sai um vivo. Bota o milanês junto. O milanês é o primeiro que cai duro ali. Só os sai caras um. se pegam. Os caras se pegam. É divertido. Hoje, uma paixão pela pizza. Aqui na feira tem o campeonato, né? E ontem foi o primeiro dia da feira, teve o campeonato de pizza napolitana. E quem ganhou o primeiro lugar e o segundo, o terceiro eu não sei dizer, não sei se sim ou se não, mas o primeiro e o segundo são pizzaiolos AVPNs, que fizeram um curso da VPN certificados, mas assim, não é nem a pizza AVPN lá é o STG, é uma norma um pouquinho mais exigente ainda, mas
são pizzaiolos que seguem essa linha. Então, ontem foi pizza napolitana, hoje pala e telha. Eu estava lá de jurado ontem, estava hoje também, hoje cedo. Peguei a parte da pala, excelentes pizzas. E daqui a pouco à tarde e quinta e sexta são a clássica. A clássica é mais liberdade, então tem muito competidor, muita gente ousando. Isso, aproveitando isso que o Wagner está falando, assim, a pizza aqui no Brasil, eu já não tenho viajado muito para ver isso. Aqui no Brasil a gente tem a nossa redonda, com a cobertura em cima, que é o brasileiro costuma falar, o recheião, né? O recheio, né? Ainda é o produto mais vendido que a gente atende. Sim. Mas hoje o que a gente pega como propósito, como um carro-chefe, é mostrar toda a tipologia de pizza dividida em suas especificidades. Tanto de matéria-prima, processo, tipos de calor. Né? Quando a gente fala tipo de forno, a gente vai ficando mais técnico, a gente fala o tipo do calor que é colocado, a forma e o tempo de assamento. Então a gente vê que é um produto que traz para a gente uma oportunidade de crescimento gigantesco, né? Gigantesco. Já tem alguns comércios trabalhando com a pizza no horário do almoço, a pizza como lanche, como uma comida de rua. Isso é incrível, eu adoro, porque meus clientes falam, porque eu só trabalho à noite e tal. Eu falo, você paga o ponto por 24 horas, né, seu aluguel. Não, mas não vai e tal, não sei o que. Eu falei, vou te dar uma dica de um estabelecimento que vende muita pizza de manhã e na hora do almoço. Chama padaria. Você chega lá, tem uma fatiazona assim, e aí todo mundo come. Mas na pizzaria, e aí, né, você vê até movimentos como Pizza Hut abrindo na hora do almoço com buffet de pizza e saladas. E você começa a mostrar que pizza não é só isso. Pizza também é telha, até o pessoal começa a brincar com focaccias, que não é uma pizza, mas começa a entrar no parte da família que eu falo, né? Focaccia, ciabatta, pizza, são os pães flats, né? Quando a gente fala panificação no geral, a gente fala que é a família dos pães flats, né? Os pães mais baixos. E eles olham, muitas vezes, quem não conhece a pizza pala inteira, vê uma pizza mais alta, com um monte de cobertura em cima. Fala, nossa, que diferente. Eu falo, por que a sua pizza também? A massa com cobertura em cima, cara. O que tá de diferente? Ah, não, mas é uma maçona, eu gosto da massa fininha. Você gosta da massa fininha, às vezes, porque no lugar que você vai comer a pizza, você tá valorizando a cobertura, né? E aquela massa tá ali só para dar sustentação. A ideia é que ela não tenha sabor, só para dar sustentação. E quanto mais coisa em cima, melhor. Isso vem caindo como o conceito das churrascarias, né? Quanto mais carne, melhor. Aí você vai numa steakhouse, você vai num lugar que você quer aquela carne, daquele jeito que você gosta. É diferente e vem crescendo isso. Então, lógico, sempre tem público para todo mundo. Não estou dizendo que o é certo ou um é errado. Mas quando a gente pensa em farinha, quando a gente pensa em AVPN, a gente pensa em uma pizza que a cobertura ela vai compor com a massa, não é para ela roubar a massa. E a massa é o principal ingrediente, é a massa que você trabalhou ali 12, 18, 24 horas, os malucos do 48, 74. Pra mais, Daí vem a competição, o cara quer fazer a pizza com 5 dias. E a gente jurado tem que comer, né? Tem uma pizzaria na Itália que nós vamos visitar dentro de um shopping. É como se fosse uma adega, só que em vez de ter o vinho, tem as caixas de pizza. Daí o cliente senta na mesa e fala, eu quero aquela da fileira das 72 horas. O cara vai lá, puxa a caixa, tira a massa, prepara a massa pro cara. Que legal. Tem igual uma adega. Eu não lembro a cidade, mas muito bacana o shopping. Para você ver o nível de conhecimento, porque se fizer isso hoje, talvez poucas pessoas vão conseguir identificar uma diferença, identificar... Viveza, sabor, né? E o que o Sérgio tem me falado muito é isso. Essa talvez seja a maior contribuição que a gente pode dar para a pizza no Brasil. A nossa pizza tradicional brasileira já é um patrimônio. Né? O jantar do sábado, do domingo, é preferência nacional. Não tenho o que falar. Só que tem muito mais oportunidades. Olha esse caso que o Sérgio está falando, olha tudo isso que a gente está vendo. Né? Eu estou vendo, essa eu acho que é a contribuição, quando eu vejo no Forno Santo vir com a VPN, trazer essa discussão, trazer essa possibilidade para o mercado, isso é muito legal. E me diz algo, Wagner, como é que está avançando o mercado? Quais são os números? Como é que vocês estão lendo crescimento de mercado? Para onde está indo esse mercado? Quais as expectativas que a gente pode ter aí para frente? O mercado de alimentação, lógico, tem seus altos e baixos, né? Mas ele vem numa alta, né? Até saiu um estudo da Associação Brasileira de Franchising há pouco tempo, aí, acho que tem algumas semanas, 2, 3 semanas,
que foi um dos segmentos, né? O food service foi um dos segmentos que mais cresceu. 13,6%, quase 14% de crescimento. Então, é realmente um mercado que vem crescendo muito. Mas é muito legal, como você disse, as oportunidades, porque não só tipos diferentes de pizza, porque o cara já tem a farinha, já tem a masseira, já tem o forno. É uma questão de fazer o preparo realmente, né? Entender uma técnica diferente e preparar. E aí você consegue expandir o seu leque de produtos, o seu portfólio, sem mudar o seu core, né? Sem mudar da onde você vem. E a gente vê um movimento muito legal que foi muito impulsionado na pandemia, do nosso lado lá de forno, muita hamburgueria comprando forno para pizza. Muita padaria comprando forno para pizza, não para aquela pizza da vitrine, mas para ele começar a ter um espaço diferente. Supermercados, hipermercados, supermercados fazendo uma área de degustação e vendendo às vezes o produto deles congelado ali, mas você consegue comer ali uma pizza e tal, que é uma coisa que você não se pensava, né, há tanto tempo atrás. Então, existem novas oportunidades para nós também, indústria, que a gente tem que ficar de olho, né? A gente está fazendo um lançamento aqui na feira, que é um trailer. Isso é mais legal. Que a gente está construindo realmente tudo, chassi, estrutura, um trailer otimizado para pizza, porque a gente vê esse mercado e hoje em dia você vai comprar, vou montar um trailer para pizza, não é novidade, tem, mas você vai comprar aquele trailer para montar sua pizzaria, que é o mesmo que o cara vai comprar para hamburgueria, para o caldo de cana, para o pastel. Aí você vai atrás dos equipamentos, aí tem que chamar o cara para adaptar e tal. Hoje a gente já fez um material pensado para isso, com otimização de espaço, até o isolamento térmico de parte do trailer é o mesmo isolamento do forno, para realmente a parte quente ali tá protegida e trazer mais conforto. Mas, voltando, é realmente uma oportunidade que a gente vê, é uma tendência que lá fora já é muito, e hoje a gente vê que tem muita gente querendo, mas não impulsionou pela dificuldade de se conseguir. A pizza, por exemplo, trazendo números da AVPN, antes da nossa certificação AVPN, existiam menos de 10 pizzarias certificadas AVPN no Brasil. Hoje são 31. Então, assim, por quê? Pela facilidade de você ter o equipamento de qualidade, de ter a farinha de qualidade, de ter as coberturas necessárias e você conseguir fazer. Algo que a gente tem discutido muito, né? A gente também acompanha os números, logicamente, principalmente da farinha, né? E a gente viu o crescimento das pizzarias, mas viu principalmente o crescimento das importações de farinha italiana. Sim. Exatamente acompanhando, em linha com esse com que você está falando, da chegada do selo AVPN. Não é à toa que a gente está lançando aqui na FIPAM a linha Poselli. A linha Poselli, certificada AVPN. Certificada também AVPN. Então, a gente vê que esse movimento ele já está mais consolidado, talvez, pelo que a gente fala, no sabor, mas ainda na mesma ocasião. Acho que o mais legal talvez seja o que a gente sempre fala, outras ocasiões. É uma pizza para o lanche, essa pizza que é mais leve, que a gente consegue passar no metrô, onde a gente vê pegar, comer, lanchar aquele produto. Fora os apaixonados por pão, né? A pizza feita em casa. Hoje eu tenho um forno compacto, eu faço pizza em casa. Exato. Que a rapaziada falou, não, tio, não faz mais churrasco, não, faz a sua pizza aí que é mais legal. Legal, é isso. E essa também é uma questão, lógico, churrasco é maravilhoso e tal, mas uma das coisas que o pessoal prefere muito mais fazer churrasco do que fazer uma pizza e tal. Não que a gente não tenha pretensão de ser mais popular que o churrasco no Brasil, mas é a questão de forno. Porque aqueles forninhos iglus, que muitas vezes são conjugados ali com o forno a lenha, com a churrasqueira, dá um trabalho absurdo para esquentar. E você fez 3, 4 pizzas, a temperatura caiu, não tem um isolamento adequado e tal. Amigo do Rio lá. Falou, comprou um forno pra casa dele, ele põe lenha, põe tudo. Eu fiz 2 pizzas, perdi um monte de lenha. E vai embora. E aí a gente, né, essa linha que a gente já tem há 3 anos aí, que é a linha Pompei, que é uma linha residencial, que é o mesmo forno que vocês estão usando aqui, que é também para eventos. É um forno que pesa 100 quilos, que é muito leve para um forno, né? Às vezes o peso de uma geladeira, o pessoal consegue levar na varanda do apartamento, vai num carro com rodinhas e tal, super simples de mexer. Dá para trabalhar a gás, dá para trabalhar a lenha, para o amante da lenha, para o cara que... Em 40 minutos ele está a 400 graus no piso e você consegue fazer a mesma pizza. Tanto é que esse também é uma novidade da feira,
a gente certificou ele a VPN também, mas não como forno profissional. Obrigado. A gente certificou como um forno, não é uma certificação, é uma recomendação a VPN. Eles têm uma categoria, fornos residenciais, também tem uma meia dúzia aí no mundo, e a gente conseguiu, porque o lastro dele também é de biscoito, né? E até o pessoal que não tem o nosso forno, tem outros forninhos, às vezes elétricos, menores, e querem fazer uma pizza e está com dificuldade, tem condições hoje de comprar a pedra nossa e colocar no forno dele. A gente faz, tem alguns tamanhos, dá para fazer mais sobre medida, para o cara conseguir ter uma experiência diferente. Porque quando a gente fala de forno de pizza, a gente fala de temperatura. Ah, meu forno também chega a 500 graus, só que você não consegue usar. O limitador, às vezes, é o lastro que vai colocar e vai selar a pizza e vai queimar. O mesmo forno com lastro diferente, você vai conseguir fazer uma pizza muito melhor e você vai conseguir subir a temperatura. A gente trocou o forno recentemente de uma pizzaria da QT, que é do Matheus, que ganhou o ano passado como pizzaiolo destaque do ano, do Mundial e tal. O cara tá bem premiado, tá bem ranqueado nos 50 Top Pizzas, é o melhor brasileiro ranqueado lá. E ele, com todos esses prêmios, há um mês ele trocou o forno dele por um forno santo. Olha. Eu falei, cara, você deve estar te chamando de reconhecimento, louco, né? Aí ele falou, não é isso, né? Eu consigo, eu via o potencial da minha pizza, mas eu não conseguia chegar onde eu queria, mesmo sendo premiado, ainda não estava do jeito que eu queria. E com o seu forno eu consigo Agora ele vai ser mudar. proibido de participar das competições. Imagina. Então, né? Se o cara já conseguir agora... Ele assava a pizza dele a 380 graus, 400 graus. Hoje ele assa a 480. A mesma massa, a mesma pizza, o mesmo pizzaiolo, a mesma equipe. Mudou o forno, mudou a característica do lastro, a característica construtiva. Você tem um outro produto final que ele está muito mais feliz. O que é legal, né? A gente, do nosso lado, a gente sabe todo o cuidado que a gente tem com a matéria-prima, desde a compra do grão, como faz, né? Quando escuta aqui do forno, puta, quanto detalhe, quanto cuidado. A sensação que eu saio, puta, pizza é barato, cara. Porque não, e a sensação que eu saio também é que a gente está num caminho certo. Exato. Né? Porque são esses conhecimentos específicos que se complementam na hora de atender um cliente. Sim. Né? Juntar com a especificidade nossa de conhecimento da farinha, de quem conhece e domina o calor, o fogo, né? Que isso é uma arte de domesticar quase ali, né? Exato. De domar o fogo. E junto os grandes técnicos, né? Os grandes artesãos que estão aqui, que fazem tudo isso aí virar essa arte. E a base de tudo é o artesão. É o artesão. Que ele faz trazer o brilho e assim, se a indústria souber capturar isso, é a indústria que vai dar a capilaridade, a escala, chegar àquele produto, às vezes através da cadeia do frio, do ultracongelamento. Outra coisa que a gente tenta desmistificar muito é o ultracongelamento. Que a gente vem falando. Um produto mal feito ultracongelado é um produto mal feito ultracongelado. De qualquer jeito. Agora, se eu fizer um produto bem feito, ultracongelado, respeitar todas as variações de temperatura da cadeia do frio, até você regenerar esse produto, a diferença é muito pequena. Você vai melhorar a entrega para o seu cliente. Eu estava falando com um chefe que é cliente nosso, que tem um canal de YouTube super famoso, e ele está fazendo uma consultoria para uma empresa que quer lançar o produto ultracongelado. E aí ele falou, a maior dificuldade que eu estava encontrando, o depoimento dele, né, é essa regeneração. Porque se eu faço, de repente, num forno... Ele estava testando num forno elétrico. Quando depois eu congelo e depois eu vou regenerar ele no forno de casa, tava ficando muito crocante no final, mas muito, assim, tava passando o ponto. Residual, né? E aí ele fez no nosso forno com biscoito, e aí ele parava bem antes nessa cocção, congelava para depois finalizar, ficava 5 minutos no forno de casa, ainda no final ele falou, cara, ficou muito legal. Mas assim, eu entendo que existem nesse mercado, talvez o nosso forno não seja o mais indicado. Não estou falando isso para vender o forno, eu acho que nesse mercado tem muito fornisteira legal, tem muita coisa bacana. Mas é a característica que você colocou de regeneração disso. Você tem que pensar que depois vai ter mais uma etapa lá e aquele produto lá no final tem que sair legal. E o artesão, né? O artesanato. A gente vê grandes marcas sadias e tal fazendo pizza artesanal congelada. E o
que acontece? A evolução está sempre nos detalhes. Sim. Né? Uma coisa que nunca ninguém pensou. Tem um colega nosso que usa, né, o tema dele como calor como ingrediente, né? O pessoal Sim, diz, legal. sim. E a outra coisa, que é o ingrediente mais barato e ninguém sabe como já funciona na massa, que é a água. Água. Então a água, a gente fala às vezes tecnicamente, o pessoal, não, para com isso, mas assim, a água tem seu estado ligado, né? E o seu ligado solto lá, né? A água livre que a gente fala. E é essa água que a gente tem que saber lidar no ultracongelamento e na regeneração. Que é essa perda de umidade, barreira física que a gente cria com determinadas temperaturas que a gente vai ter que aprender a domar isso para chegar na conclusão que o seu cliente falou assim, ó, eu fiz dessa forma e ficou legal. Ficou legal, exatamente. Então atenção à água, atenção ao fogo, atenção ao tempo, a detalhes que muitas vezes as pessoas só colocam na receita. Ficam pedindo receita. E assim, falando um pouquinho agora do trabalho da Anitta, que a gente busca, junto com vocês também, de melhorar a educação no alimento. Né? A educação do profissional em que sentido? Temos bons profissionais, mas a nossa formação foi muito baseada em receitas, vocês sabem. O que a gente está buscando é selos de formação, para que esse conhecimento tenha um pouquinho do lado acadêmico e científico. Que a gente vem falando assim, a beleza desses produtos é que a gente pode fazer em casa, comer, ser gostoso, prazeroso com a nossa mãe, a avó fazer aquele bolinho. Mas esse mesmo produto, se a gente quiser se tornar um cientista, tem material para você estudar o resto da vida. Tem complexidade. É química, física e biologia numa mistura muito louca. E aí sai um negócio lindo como esse aqui. Por mais que você estude, você vai ter coisa para estudar, para conhecer a sinergia de uma coisa com outra. O maior problema é a hora que você achar que sabe tudo, não precisa mais estudar. Porque a complexidade é muito grande disso, né? Não dá para falar de forma fácil. Não. A gente, trazendo isso, um caso de um cliente, né, que apesar do nosso forno ser certificado AVPN, ele não é só para pizza napolitana, né? Ele vai de 300 a 500 graus, você consegue trabalhar com tranquilidade na pizza e usar o calor residual do outro dia para fazer os pães, para fazer, né, entradinhas lasanha, e tudo mais. Lasanha, tem um cliente que estava aí ontem do Santo Antônio da Patrulha, faz pudim na hora do almoço com calor residual. Imagina pudim que à noite é pizzaria e de dia é restaurante com buffet. Ele usa o calor residual do forno para alguns pratos, lasanha e tudo mais. Que legal. E aí eu tive um outro cliente, um caso, que ele falou assim, eu queria a minha pizza mais crocante e eu tô subindo a temperatura do forno e não tá ficando mais crocante. Exato. Mas pra gente que tá nisso, é óbvio. Né? Mas eu falei, tá, agora abaixa 50 graus. Não, mas aí... Não susto, cara. Você precisa dar tempo dessa água sair, dessa água evaporar. Mas é uma coisa tão básica. Mas é relacionamento com a água e às vezes é pontos, é detalhes. E a hora que você fala, ele mesmo, você vê que deu uma vergonhinha assim, do lado e falou, pô, é óbvio, né? Mas é porque ele tá ali entretido, olhando você outras coisas. Tem que olhar de fora, né? Também é meio clichê falar olhar de fora. Mas é isso. Dá um passinho para trás, ver a situação como um todo e falar onde que eu tô errando, né? E às vezes a explicação é uma coisa simples. Simples. Porque muitos vão falar que é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito sempre. Tem muita complexidade, como você falou, se a gente entrar em forno, vários tipos de calor dentro do forno, reação de amido, de proteína, gelatinização, a retrogradação que vai fazer isso. Vai longe. E quando a gente fala de forno, de temperaturas, trazendo só para a parte do forno, eu costumo dizer que é igual Fórmula 1, assim, é um investimento grande que a gente faz lá em desenvolvimento para melhorar 0,2 décimos de segundo na volta, entendeu? É isso. Essa é a nossa vida, né? Exato. E não tem como, né? Um forno só não faz milagre, uma farinha só não faz milagre, é um conjunto com o piloto. Exato. Por isso é importante essa instrução de quem está lá operando. E uma coisa, né? Para a gente que lida com o comércio, tem uma outra coisa que é o storytelling, né? Tudo tem que ter uma história, um conceito, respeitar de onde veio. Não é que às vezes as pessoas falam, isso é marqueteiro, mas não é. Né? Dá valor para quem criou. Dá valor para o cara que pesquisou, a gente trabalha às vezes com enzimas, com outras coisas. O cara passa 10 anos estudando para dar uma solução que às vezes a gente usa com desprezo, joga lá o negócio ali, não sabe de onde veio. Da onde veio. Não, esse negócio aí.
A gente aprender a dar valor para o alimento, que envolve o alimento na sua complexidade. Na sua complexidade, exato. É muito estudo para se chegar em tudo, né? Que hoje em dia nem sempre é valorizado. Eu concordo muito com isso, porque essa questão do storytelling, por exemplo, hoje a gente está falando de biscoito no Brasil já há alguns anos, e até hoje o pessoal, mas o que é o biscoito? Mas o que faz o biscoito? Há centenas de anos se usa o biscoito lá na Itália, né? E o marketing lá, o storytelling lá, é porque é utilizado argila do Vesúvio, argila vulcânica. Mas assim, sensacional, cara. E a massa é feita com as águas apanhadas no Rio Nilo pelas virgens. Mas eu acho que tem um tema que o Seta fala com muita propriedade, né? Às vezes o nosso futuro na alimentação está muito do que total da inspiração do que foi a história do passado. A gente está falando de produtos seculares, naturais, milenares, que precisa de um tempo para adquirir isso. Hoje né? A gente vai em pizzarias e tem muitas pizzarias que você pergunta qual que é a receita da tua massa. Ah, vai ovo, vai leite, vai açúcar, vai não sei o que e tal. E a VPN tem muito disso também, de resgatar essa simplicidade ancestral aí, né? Bastante. Então é muito de fazer muito com pouco e é muito mais difícil. Sim. É muito mais difícil você fazer o simples do que fazer o complexo, você vai jogando coisa. E todo país tem sua cultura forte, sabe? Né? A gente tem aqui o nosso pão francês. Sim. Que, assim, pulando um pouquinho disso, mas o que eles buscam na pizza, a gente busca muito, né? Considerar a ancoragem principal da Anitta, de uma empresa que foi por muitos anos uma empresa de commodities, é o pão francês, nosso principal cultura de alimentação aqui no café da manhã e tudo. Mas o pão francês também tem uma história muito bonita. E também a necessidade de produtividade, de trabalho, de ravineio. Muita gente foi esquecendo do sabor. Foi deixando de lado e buscando se fazer cada vez mais rápido, ter mais produtividade. E a gente pode trabalhar com o tempo a nosso favor. Sim. Melhorar a qualidade do pão, e é o que a gente busca muito, né? Que legal. Não é só trazer inovação, trazer a cultura adaptada ao nosso paladar, ao nosso hábito de consumo, com referência de fora, mas também elevar o nível da nossa, que nos trouxe até aqui. E a gente tem que respeitar essa regionalidade, né? A gente está num país que são vários países dentro do mesmo, né? Verdade. Eu vi muita franquia cliente nosso patinando porque o que vendia em São Paulo não vendia em única Recife. Não funciona para o Brasil. Aí o cara de Recife falava para ele, vezes. viu, eu preciso de uma pizza de frutos do mar. Eu preciso de alguma coisa aqui que vende muito camarão, muita coisa, você não tem nada no cardápio. Não, mas nós somos a VPN. Tem pizza, né? Não é isso que vai te tirar o selo da VPN ou te colocar. E às vezes, para o seu negócio, é muito legal você seguir a tendência da VPN, mas não necessariamente você precisa ter o selo. Porque, como eu disse no começo, o selo nos trouxe uma autoridade para eu poder mostrar para o público. Mas seu forno, o que ele tem de diferente? Primeiro, ele é certificado internacionalmente e traz uma garantia de qualidade diferente. Aí eu começava a entrar o que é qualidade, né? Porque eu falava, esse guardanapo tem qualidade. O que é? Rasgar? Ele rasga mais difícil, ele limpa melhor? Quais são as qualidades, né? Inclusive, você que tem pizzaria, padaria, fale isso, né? Não, o meu produto tem mais qualidade que o do meu vizinho. Qual é a qualidade? Ah, minha massa é mais macia. Então fala que a massa é mais macia. Minha massa é mais crocante. Fala que é mais crocante. E que é que você é bom, única. Você é muito bom naquilo. Fala disso. Qual é o seu melhor para você o seu melhor. Agora, uma qualidade que eu comecei a falar, que eu falo para os meninos, é você entender dois conceitos da qualidade. Isso me ajudou muito a explicar para o cliente. Tem a qualidade, que você encanta seu cliente. É uma qualidade subjetiva. Você precisa entender o nível cultural, qual é o hábito de consumo dele. Essa é a qualidade de encantamento. Existe uma outra qualidade que a gente... Eu não vou citar o nome do cara que escreveu isso, porque eu não vou lembrar, mas é a qualidade que é ausência de defeito. São duas qualidades. Então, esse guardanapo pode não ter qualidade para você, mas para a área produtiva, até chegar na área de venda, ele está perfeito, a qualidade, porque ele não tem nenhum defeito. É a qualidade de ausência de defeito. Você escolheu isso para o seu cliente dessa forma, desse formato, então está na qualidade. Agora, se ele vai agradar de Salvador e Iapoque ao Chuí, eu não sei. Exato. Então você tem que desenvolver o padrão para cada um. Mas quando você teve um padrão, que eu falo para o gerente, o melhor amigo do gerente qual que é? É o padrão. Porque o cara não precisa entender de pão de pizza. Ele vai falar assim, ó, a minha pizza é assim, ó, tem um quadradinho, está escrito aqui café voluto, ó.
merchandise. Ó, o merchan. Ah, legal. Grande Tem parceiro essa nosso. virada aqui, não sei o quê. Então, para aquele momento, essa é a qualidade. Porque é o que apresenta, a coisa mais difícil é padronizar um produto. É o que a VPN também busca. A VPN é padronização, é critério de cobertura, critério de acidez do tomate. Isso não significa, como eu estava dizendo, de você perder a assinatura sua. A sua identidade, você perder o seu autoral. Eu tenho uma pizza com inspiração napolitana, eu tenho uma pizza napolitana com coberturas autorais. Eu gosto de colocar o meu produto ali. A certificação vai te trazer uma história, um aprendizado até ali. Exato. Você tem a chance de fazer a sua parte, com certeza. Eu aprendi muito com o francês também, né? Que é a brincadeira que eu falo do savoir-faire. O francês ele é um berço da gastronomia, da panificação. E eles valorizam isso do artesão com o quê? Que cada região tem o seu savoir-faire local, que é o saber fazer local. Eles, no artesão, eles não gostam nem de usar know-how como conhecimento. Eles falam savoir-faire local. E cada profissional tem o seu savoir-faire pessoal. Isso. Na época que eu vim em Paris, vim para o Brasil, eles falaram, não, no Brasil o pessoal não sabe comer pão. Calma lá. Você tem seu savoir-faire pessoal, local, seu país. Eu vou desenvolver lá no Brasil, espelhado no que eu aprendi com vocês, mas para o savoir-faire brasileiro. Exato. O savoir-faire que eu brincava que era tudo certo. Mas que até antes de entrar era a minha marca, né? Que era SFB brasileiro, savoir-faire brasileiro. A gente tem que aprender fora e adaptar o hábito de consumo nosso. Do nosso país, valorizando um produto saudável, sem risco alimentar. Né, e a parte boa é que antes a gente tinha que adaptar tudo isso com ingredientes locais porque tinha dificuldade de conseguir outros ingredientes. Hoje essa dificuldade não existe mais, graças a Deus. Agora é só mudar a forma. O Wagner, parece que não, mas o tempo passou rápido, né, cara? Vocês falam pra caramba. Parece que vocês têm podcast. O cara começa aqui achando que a casa é dele. Porra. Tô aqui na fornada, bem-vindo. Aqui quem manda é nós. Desculpa. Nossa pergunta, assim, porque a gente queria, acho uma conversa fantástica, como você falou, teríamos horas aqui para ficar. Legal. Mas peço para deixar uma última mensagem. O que é que você, da tua perspectiva, né, do teu ponto de vista, qual é a oportunidade que a indústria, que o nosso negócio tem hoje para continuar desenvolvendo, né? O que é que você diga, puxa, essa é algo que a gente deveria focar se a gente conseguir encontrar esse caminho. Qual, na tua perspectiva, seria a bala de prata? Eu sei que não existe a bala de prata, mas com o teu conhecimento... Eu acho que a bala de prata em qualquer negócio sempre está voltado no produto, preço e prazo, né? E a gente tem que sempre trabalhar isso pensando no nosso amigo no comércio lá na frente. Sim. Né? Mas eu acho que prazo está se ajustando, preço está se entendendo através do storytelling, que pode ter começado como uma estratégia de marketing, mas é muito verdadeira, a conseguir se ajustar o valor de cada coisa. Aquela pizza daquele cara é mais cara. A experiência mais entra muito nisso, né? Entra muito nisso, mas eu quero algo diferente. E aí a gente vem no produto. E o maior erro de produto que eu vejo o pessoal cometendo é: a minha pizza é maravilhosa, eu vou abrir e vou vender. O meu pão é maravilhoso, eu vou abrir um ponto e vou vender. Não, tem equipamento correto, tem marketing. Pergunta para qualquer um que vai abrir uma padaria que deve ser igual que vai abrir a pizzaria, que eu pergunto isso. A gente está fazendo business plan, eu quero cotar o seu forno e tal, todo, né? Montando business plan, maravilhoso, continue assim. Quanto você colocou de marketing inicial? Então, eu tô vendo. Tô vendo porque não colocou nada. Ele não pensa. Não, mas o meu produto é maravilhoso. E assim, gente, você que tem um bom produto, a gente do outro lado, todo dia eu atendo o cara que vai abrir a pizzaria que ele tem o melhor produto. Que ele ganha das pizzarias renomadas. E o produto dele é melhor ou pior que o seu? Não sei. Mas não é o melhor produto que vende, é o mais conhecido. O melhor produto vai fazer a pessoa voltar, mas você precisa da primeira venda. Você precisa ter um marketing. Então, assim, cabe a nós como indústria levar esse tipo de conhecimento e ajudar quem está lá na ponta. Perfeito. É a formação de quem está lá na ponta que vai impulsionar toda a cadeia. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Show de bola, Bela. Mas é isso mesmo.
vai muito ao encontro do que a gente vem fazendo, tentando também pegar lá a dorzinha do cliente e ajudar ele a resolver. Ajudar, né? Por isso que a gente se dá bem, por isso que isso a gente é parceiro. Wagner, muito bom ter você aqui, cara. Imagina, fantástico, muito legal a troca de ideia. Acho que o propósito das nossas empresas é muito similar, né? A gente parece estar no mesmo caminho, olhando para essa indústria. E depois ninguém está olhando para a câmera, mas está tudo olhando para a pizza. Depois de aqui, tanto tempo agora, a gente vai comer alguma coisinha, todo mundo sem almoçar. Como a gente fala aqui pra gente, né, Wagner? Tudo que é bom começa com pizza. Então vamos, para finalizar essa conversa legal, isso daqui, ó. com pizza. Pessoal, muito obrigado. Eu vou na Romana aqui. Conosco, Wagner. Olha que é o velo bonito aí. Um show aqui de conhecimento pra gente. Obrigado, gente. Valeu, Obrigado pelo convite. Opa!